Timão sai na frente, em jogo polêmico, o Corinthians vence o Palmeiras pela Copa do Brasil. Teve pênalti, teve gol anulado, teve gol validado, teve possível pênalti não marcado também, teve muita confusão, teve briga do Hugo Souza no gol anulado do Palmeiras, teve tudo, cara. É o típico derby. Difícil você querer que tenha jogo bonito, bola rolando, jogadas bem trabalhadas. Isso não existe, cara. Isso é coisa de clássico no futebol, no planeta bola. Você pega o Barcelona e Real Madrid, até o Real Madrid começa a bater, o Barcelona começa a bater. Inter e Grêmio, mesma coisa. Bayern e Borussia, mesma coisa. É futebol, cara. Futebol e clássico, você não vai encontrar jogo bonito, não. E, assim como o Palmeiras, jogou um futebol para ganhar. Ixi, o Gama travou aí. Já iniciando os trabalhos aí pra gente começar a destrinchar esse jogo, enquanto o Gama está retornando das cinzas como Toca a bola, fênix. toca a bola. Vamos lá, já vou começar com Dorival Júnior, né? Pela primeira vez teve esse trio à disposição, né? Ele cobrou, falou, vocês não podem falar em cima do meu trabalho quando eu não tive o trio ideal à disposição. E isso ele tinha razão, porque desde quando o Corinthians aí, o Yuri Alberto se machucou, o time do Corinthians ofensivamente ficou uma piada. Os espaços que o Memphis teve pra jogar entre linhas e o Garro com mais liberdade pra jogar, é porque o Yuri Alberto toda hora tava lá, dando cotovelada com o zagueiro, disputando posição com o lateral, atrasando a passada do volante. Então é muito importante taticamente pro futebol. Mas eu acho que o Corinthians fez uma partida razoável dentro do que poderia. Eu acho que o Corinthians na verdade foi até bem em alguns momentos. Eu senti o Corinthians um pouco nervoso em alguns momentos, mas eu acho que é por causa da tática. Aí eu vou dar uma crítica ao Dorival Júnior. Acho que o Corinthians algumas vezes perdeu o meio de campo do jogo, mas por individualidades, por exemplo, o Ranieri fez uma partida espetacular na minha visão. Ele conseguiu recuperar na força física, eliminando um pouco da vantagem tática que teria o Palmeiras, porque o Abel Ferreira é um técnico muito superior ao que é o Dorival Júnior. Mas o Dorival, nesse jogo, ele compreendendo as limitações físicas do Corinthians, e aí ele tem que ser elogiado sim, a gente cobrou ele quando tinha que se cobrar, e agora ele tem que ser elogiado, porque é o seguinte, ele poupou no jogo anterior, pensando justamente no físico desse jogo, e a gente viu que mesmo assim o Corinthians não aguentou fisicamente igual o Palmeiras. Contudo, os jogadores do Corinthians, na inteligência, conseguiram encurtar o campo. Mesmo que ainda tenha alguns problemas táticos, ele entendeu que não existe um time do Corinthians ali jogar sem um cabeça de área, sem realmente um volante ali. E aí o time mostrou 1-0 que poderia ser mais, que o Corinthians teve possibilidades no final do jogo. Até poderia ter acontecido qualquer coisa, foi um clássico muito parecido. O Corinthians jogou de igual para igual com o Palmeiras, mesmo numa fase crítica da temporada alvinegra. Qual foi o último jogo que o Corinthians jogou assim, nessa intensidade e principalmente concentração? Que eu lembro foi o último. Foi a final, contra o Palmeiras também, no Paulistão. E você vê que o mental, psicológico realmente entra em campo, né? A confiança dos jogadores, sabendo que é o jogo que pode levar você lá pro céu ou pode levar você pro inferno. Será que correu o risco de jogar nada? Não. Então todo mundo ali mostrando, André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho jogou muita bola, Bidu jogou muita bola, Ranieri pra mim foi o melhor em campo, José Martins, todo mundo, cara, todo mundo. E quem entrou do banco também entrou bem demais, o Breno Bidon entrou muito, muito inteligente, o Charles também. Então realmente é um jogo que o jogador sabe, se eu não entregar aqui, vai ficar ruim pra minha carreira, vai queimar minha carreira. Como o futebol é engraçado, né? O Memphis estava jogando nada, errando o passe, sofreu o pênalti mesmo, mas nas jogadas simples, né, no domínio de bola, contra-ataque, ele estava errando tudo. E aí, cara, dentro da área, ele mete gol. Dentro da área, cabeceio perfeito. Não sei se ele entra em campo pensando assim, se a bola chegar em mim, eu vou fazer o gol. Isso que importa. Vou entrar dividido aqui? Não preciso. Mas se a bola chegar em mim, eu vou ter que resolver. E chegou uma só, na verdade chegaram duas. Uma foi pênalti, onde eu acho que ele faria o gol ali, se o Gustavo Gomes não toca na bola, mas depois vamos falar, não toca nele, depois vamos falar disso. E no segundo ali ele cravou, meteu 1-0. O cara da partida, primeiro gol dele em clássico, de como o Corinthians jogou muito bem ontem, jogou melhor que o Palmeiras, isso, o elenco do Palmeiras é muito melhor, e o investimento que a Leila Pereira e o Abel Ferreira fizeram também é sacanagem. Já puxando aí o assunto pro Verdão, não sei o que o gerente achou da atuação do Palmeiras, né? O Abel Ferreira colocou ali o Ramon Sosa, né? Uma surpresa, titular no primeiro derby da carreira dele, né? Dessa passagem dele pelo Palmeiras. Gostei da atuação dele, jogou bem também, quase fez um golaço ali, que imaginei que o Hugo não chegaria, a bola foi para fora. Optou ali pelo Aníbal Moreno também,
mexeu um pouquinho no time, deu um pouco de surpresa. Assim, eu discordo um pouco de vocês quando vocês falam que o Corinthians foi superior ao Palmeiras. Eu achei que foi um jogo bem parelho, assim. O Palmeiras teve oportunidades, o Palmeiras poderia ter saído vencedor se fosse mais efetivo. O Corinthians também teve algumas oportunidades, mas eu acho que as oportunidades do Corinthians foram mais em momentos, assim, espaçados do jogo. Não acho que não acho que o Corinthians teve grandes momentos de domínio, e acho que nem o Palmeiras teve, mas acho que o Palmeiras teve mais um pouco que o Corinthians. A questão é que o Palmeiras é muito pouco efetivo. Ah lá, já começou os comentários do Thiago já enviesados, querendo me destabilizar, né? Aqui já vou até colocar na tela. Calma, Não faço calma, fritura, calma. fala a verdade, né? Comigo é na goela. Eu acho que o Palmeiras, em todo, ele fez um jogo ok, não foi um bom jogo. Acho que o Fux jogou muito bem, fez uma partida muito boa defensivamente, né, falando, né, não à toa, ele sai e o Palmeiras leva o gol, né, que entra o Mikael, foi, assim, meio juvenil naquela falta, né, aliás, o Palmeiras inteiro foi juvenil ali naquele lance da falta, né, porque é o Mikael fazendo uma falta besta, ninguém parando na frente, tipo, aquilo ali é coisa de malandro, né, tipo, E futebol o Galo foi gênio, o Galo foi gênio. O Gal foi O Gomes não esperto. marcou ninguém. O Gomes não marcou ninguém também. O Gomes e o Mikael caíram no gato do Memphis, né? Pra cabeçada. O Memphis faz o gato ali, finge que vai pro primeiro pau e fica. E aí ele deixou os dois perdidos, né? E aí ele cabeceia, porque o Memphis não é um jogador alto, né? Então, assim, ele foi bem inteligente nessa jogada. Só aqui um comentário. Comigo é na goela, assim, na goela da sua irmã. Que isso, velho. Virou loucura agora. Agora virou loucura. Não, aqui é na resenha, aqui o negócio é isso aí mesmo. E ele tem irmã também, teve outra sequência. Achei uma boa partida do Vitor Roque. O Vitor Roque jogando muito bem ali no ataque, mas eu achei ele em alguns momentos que o Palmeiras tinha a bola ali num contra-ataque muito sozinho, né? Eu acho que o Palmeiras demorou muito para levar a equipe ao ataque. Facundo Torres omisso no jogo, não apareceu. O Sosso teve seus brilharecos lá, nada demais também. Tem o Maurício, né? Aquilo que eu falei recentemente, né? Ele faz o gol dele lá que não valeu, né, de tal, mas é um jogador que realmente está ganhando muito destaque. Eu acho que o Maurício, ele tem esse potencial, não para ser o novo Veiga, quando eu falo novo Veiga, não é porque ele surgiu o novo Veiga, eu falo de características, ele faz coisas no jogo que o Veiga fazia antes na sua boa fase, que não é aquele meia que é um meia pifador, que é o Garro, entendeu? O Garro é um meia pifador, um meia que chega na área também, mas é um meia pifador, o cara que acha o passe, faz lançamento. Ele é um ponta de lança ali, um meia que chega na área para poder finalizar, entendeu? Esse é o lance do Maurício, ele fez um gol assim. O meio-campo do Palmeiras tava perdendo muitos combates ali pro meio-campo do Corinthians, mais porque o Corinthians deixou o meio-campo muito cheio, né? Então você tinha ali Carrilho no meio-campo, o Ranieri e o Martinez. São dois caras mais de marcação e um cara que sai pro jogo ali. Tava mais populoso o meio-campo do Corinthians do que o do Palmeiras, então o Corinthians estava ganhando isso. Mas o Palmeiras, ele conseguiu quebrar ali a primeira linha de marcação do Corinthians muitas vezes. Então, tipo assim, a gente vê que o Palmeiras tinha essa facilidade para quebrar essa linha, essa primeira linha de marcação ali dos atacantes. A gente viu várias vezes isso acontecer. Muito com o Fux fazendo essa saída de bola aí, Bruno Fux. Mesmo assim, não conseguia chegar no ataque com uma efetividade grande, porque quando quebrava essa linha, o resto do ataque não chegava, como eu falei, para acompanhar o Vitor Roque. Então, faltou o Abel ter um pouco dessa leitura, de deixar o Palmeiras um pouco mais dinâmico quando quebrava essas linhas. Eu achava que demorava demais para os atacantes e para os meias chegarem no ataque. E assim, faltou para o Palmeiras ser mais malandro no jogo, né? Isso eu acho que faltou. O Corinthians entrou para ganhar o jogo, o Palmeiras entrou para fazer mais uma partida comum, né? O Corinthians era um clássico, era o jogo do ano, e para o Palmeiras era só mais um jogo. Obrigado, mas eu acho que o Corinthians ganhou não só na raça, não só na vontade, mas também nesse jeito malandro de jogar, né? O time do Corinthians tem jogadores mais malacos, né? Enquanto o time do Palmeiras é um time em reconstrução. Aquele time do Palmeiras lá de imbatível, que a gente não pode nunca dar como abatido, que sempre dava um jeito de vencer os jogos, ele não existe mais. Desse time aí, no time titular ontem, né?
Só tinha o Everton, o Piquerez e o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes já não tá na sua melhor fase, já tá na decadência da parte física, né, da sua carreira. O Piquerez ainda tá muito bem e o Everton oscila bastante, né? E o outro cara que é o grande cara dessa era Palmeiras aí é o Rafael Veiga, que hoje é banco. Mas enfim, sobre o jogo é isso? Vamos falar de polêmica agora? O homem aí. Fazer igual o Bellingham. Quando viu o Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo. Grande Wilton que foi intimidado pela fiel torcida na Radial Leste ali, chegou de carro sem filme, então todo mundo reconheceu, já tomou uns tapas no vidro ali, já tomou uma pressão. Acho que isso aí interferiu também dentro de campo, né? Arbitragem polêmica. Foi pênalti, estava impedido. É que a gente tem um estagiário aqui no nosso virado, então ele tá aprendendo ainda, mas tudo bem, acontece. Não é possível, velho. É isso aí, né? Então vamos recapitular aqui, né? No primeiro tempo teve o pênalti em cima do Memphis, do Gustavo Gomes também, né? Onde o Wilton não viu em tempo real ali, foi solicitado o VAR, e aí no VAR ouviu o áudio, né, que a CBF disponibilizou aí, e ele rapidamente falou que foi pênalti, né? Rapidamente ele só viu uma câmera invertida, e ele assumiu o pênalti e foi. Segundo tempo, teve, obviamente, também o gol do Palmeiras, o gol do Maurício, onde a polêmica do impedimento ali com o Gustavo Gomes disputando com o Ranieri, um certo espaço ali. É outro lance. Abel Ferreira reclamou também de outros possíveis pênaltis. Na verdade, uma falta dentro da área, perto da entrada da área ali do Vitor Roque, que o Ranieri cometeu ali também, o juizão Wilton Pereira Sampaio não deu pênalti. Outro lance também foi o lance do Carrilho, que o Abel disse que o Carrilho empurrou o Lucas Evangelista também. Além de faltas picotadas ali, cobranças laterais. Realmente uma arbitragem polêmica, mas estamos aqui para discutir italiano. Escrevi em italiano. Nossa, estagiário. Então eu vou ler de novo. Foi penalti, estava impedito. Tem que falar italiano agora, fazer comentário de... Olha, meio maramoca. Wilton Pereira e Sampaio. Então, primeiro, desde a recepção, por conta da recepção dele, eu acho que, né, no estádio, né, porque eu não sei quem foi o burro que colocou a arbitragem num carro sem filme pra passar no meio da torcida do Corinthians. Né? Pô, era um carro comum ainda, era um carro popular. Não, era um Kwid, não sei, não consegui identificar o carro, mas era tipo isso, sem filme, sem nada, um aquário completo, e aí tá lá o Wilton Pereira desesperado, e aí dá pra falar, né, que ele entrou cagado e apitou cagado o jogo inteiro, né? O Abel falou, né? Tá borrado. Tá borrado, exatamente. Ele tava borrado, a gente viu, porque tem o lance do pênalti, tem umas faltas que ele não marcou, que ele tava muito perto, e tipo assim, foi muito falta. E assim, sem falar que ele tava apitando no grito, né? E como o Corinthians tava jogando em casa, com o apoio da torcida, com jogadores que são mais malandros, né? Acabou em alguns momentos ele apitando mais a favor do Corinthians. Não tô falando que o Corinthians foi beneficiado totalmente, não tô falando que é máfia, nem nada. Tô falando que isso acontece no futebol, seja jogando aqui na Neoquímica Arena, na Arena do Grêmio, lá no Castelão. Juízes são influenciados pela situação do jogo, né? E assim, primeiro, vamos falar do pênalti, né? Pra mim foi muito pênalti. Eu não sei pro Marcão, pra você. Pra mim foi muito pênalti. Eu também não vi na hora. Eu achei esquisito ali o contato, mas, né? Eu não consegui ver na hora que foi pênalti, até porque foi ali. Não é uma pegada em cheio, né? Da trava. É uma pegada meio que resvalando ali no fim do pé do Gustavo Gomes. Então, se fosse em cheio, quebrava a tíbia. Não, se fosse em cheio, tinha aposentado Memphis. E aí, assim, eu acho que aumenta também por conta do impacto do Memphis chutando a bola e do Gomes indo pra bola. Então é a força que o Memphis tá colocando para chutar e a força que o Gomes tá colocando para esticar essa perna. E aí pega de raspão ali e é o suficiente já para rasgar o meião e fazer um rasgo na perna do Memphis. Então, para mim, foi muito pênalti ali. Muito mal batido pelo Alberto, diga-se de passagem. Acho que a gente não falou muito disso, né? Muito mal batido. Grande defesa do Everton também. Óbvio que foi pênalti, cara. Se o Gomes não toca no Memphis, era gol. Porque o Gomes, ele resvala bem de leve primeiro na bola. E aí toca no pé do Memphis. No ao vivo mesmo ali, né? No momento exato do lance, ninguém viu o pênalti.
mas quando foi pro VAR ficou indiscutível, né? Depois que o Memphis mostrou a canela também pro Wilton, tanto é que o Wilton olhou e já pensou, acho que vão me chamar. Me chamaram mesmo. Foi muito pênalti. O Yuri, na minha opinião, bateu o pênalti do sonho do goleiro. Que se o goleiro acerta o canto, no mínimo, se acertar um pouquinho, ele pega. Falta pro Corinthians, falta pro Palmeiras ali no segundo tempo, cruzamento pro Gustavo Gomes, jogadinha ensaiada, que a gente conhece muito bem do Palmeiras. Primeiro que a linha do Corinthians tava uma vergonha, né? Pra estar assim, tava aqui na diagonal. Uma linha absurda, o Ranieri muito mal posicionado também. Pega o frame exato ali que você vê que, mano, que linha defensiva é essa? Enfim, bola no Gustavo Gomes, devolveu pra dentro da área ali pro Maurício. Gol do Palmeiras, o Maurício comemorou tudo ali, teve a confusão toda. E depois anunciou no telão impedimento. Se a gente não tem a tecnologia suficientemente boa, que é uma vergonha a CBF não adotar o impedimento semiautomático, que resolveria isso aí sem sombra de dúvidas, deveria ser marcado mesma linha, né? Porque a margem de erro é muito pequena e não há uma vantagem declarada para o jogador que participa da jogada ofensivamente. Mas, novamente, dentro do que a gente tem hoje, dentro do que a regra é, o impedimento foi bem assinalado, porque se o jogador está mais próximo à linha de fundo do que o do defensor, estava impedido, é a realidade. E a gente viu ali, caso o pessoal fale, pô, ele traçou a linha no braço do Gustavo Gomes, quase na mão. Não, ele traçou a linha de uma maneira que, se você aproximar bem, dá pra gente ter esse ponto de vista, que o Gustavo Gomes ele tá inclinado pra frente, a cabeça dele, que é o ponto mais próximo que deve ser analisado na jogada, lembrando que você analisa mais ou menos da saída do ombro aqui pra cá, pro corpo. Da saída do ombro pra lá, não tem impedimento, porque o braço, se você tiver o braço esticado assim, pra baixo, pra cima, pro lado, não deve ser interferido na jogada. Então o Gustavo Gomes estava com a cabeça inclinada, mais ou menos na mesma angulatura do cotovelo. Então, por isso que se deu a marcação da linha traçada do Palmeiras nesse ponto futuro. E o jogador do Corinthians deu a marcação pro braço. Aí sim, novamente, um pouco depois da saída do ombro que foi marcado. Então as linhas foram bem traçadas na minha visão. Você pode até criticar os métodos da regra, mas se a regra foi aplicada dentro do que a gente tem, que, claro, tem muitos erros, muitas coisas, a regra foi bem aplicada, o impedimento foi bem assinalado na minha visão.